Fala galera, vamos falar agora sobre aquela que ficou conhecida como a Guerra dos 12 Dias. Então galera, todo mundo viu que recentemente o conflito entre Israel e Irã acabou culminando até com a entrada diretamente dos Estados Unidos em aquela que Donald Trump nomeou de a Guerra dos 12 Dias. Tecnicamente, o Irã e Israel já estão em guerra há muito tempo, porém vinha sendo uma guerra indireta, até pela distância geográfica entre os dois países. O Irã era conhecido por patrocinar várias milícias e grupos terroristas que circulam ali em Israel, para que esses pudessem fazer ataques por procuração. Segundo o Irã, Israel não tem o direito de existir enquanto Estado, enquanto nação. Isso fez com que Israel sempre prometesse que nunca permitiria que o Irã tivesse uma bomba atômica. Pela lógica de Israel, imagine um país que diz que você não pode existir tendo uma arma de destruição em massa. Tendo esse país, inclusive, forte vínculo com vários grupos terroristas. Seria sábio permitir? Segundo os israelenses, não. Foi então que o órgão de fiscalização nuclear da ONU afirmou que o Irã já teria capacidade de construir até 9 bombas nucleares, o que fez com que Israel apressasse seus planos e começasse um ataque direto ao território iraniano. E Israel, que é conhecido por sua inteligência muito avançada, super sofisticada, começou atacando de dentro para fora. Integrantes ligados ao Mossad, que é o seu serviço de inteligência para ações externas, eles começaram a atacar as defesas aéreas do Irã de dentro, com sabotagens e bombardeios, inclusive, fazendo com que o Irã conseguisse uma supremacia aérea muito rapidamente, de forma, inclusive, fácil. Em uma guerra moderna, entre dois países que estão bem distantes, você tem uma supremacia aérea e dá uma vantagem incrível. E por vários dias, Israel sobrevoou livremente o território do Irã, fazendo com que pudesse bombardear, inclusive, os seus lançadores de mísseis também. O Irã retribuía com seus mísseis balísticos, de longo alcance, e também conseguiram ceifar vidas e destruir estruturas em Israel, mas não comparável ao estrago que Israel fez no território iraniano. Das instalações nucleares conhecidas, o inventário de Israel não dispunha de nenhuma arma que pudesse atingir uma, chamada de Fordow, que ficava dentro de uma montanha submersa, acredita-se que até 80 metros de profundidade. Foi aí que os Estados Unidos entrou de fato na guerra, porque os Estados Unidos tinham bombas antibunkers supostamente capazes de destruir essas instalações. Lembrando que Donald Trump prometeu paz e ele de fato não queria entrar nessa guerra. Tem interesses em comum na região, sendo que Israel é basicamente o seu único aliado irrestrito ali no coração do Oriente Médio. Os Estados Unidos foi lá e fez o seu bombardeio, e aí é que começam as dúvidas. Será que esse bombardeio atingiu de fato os objetivos? Não tem como ter certeza no momento. O Irã diz que não, os Estados Unidos diz que sim. Outra dúvida é, em quanto tempo se conseguiu atrasar a construção de uma bomba atômica pelo Irã? Também não tem como saber. Boa parte do urânio enriquecido acima de 60% já tinha sido retirado dessas instalações. Até o momento não se sabe para onde, não se conseguiu rastrear para onde ele foi. E, obviamente, o impacto foi grande e irá sim atrasar. A gente só não sabe em quanto tempo. E aí começou também uma outra guerra, uma guerra de narrativas. Quem venceu essa guerra? Galera, segundo o Irã noticiou no seu território, eles venceram e deram um tapa na cara dos Estados Unidos. Eles usaram imagens de inteligência artificial, onde os mísseis do Irã atingiu as bases americanas, o que foi mentira. Esses mísseis foram todos interceptados. O Irã atacou as bases americanas, avisando a hora, o local e a trajetória que os mísseis iriam tomar. E eles foram todos interceptados. Essa é a diferença entre uma ditadura e uma democracia. Na ditadura, eles controlam toda a narrativa para o povo interno. Lá você não tem liberdade de imprensa. Então, o que o governo diz é a verdade. Israel claramente tinha o objetivo de derrubar o regime, coisa que foi vetada por Donald Trump. Ele não permitiu que o líder Ali Khamenei fosse morto, que era um dos objetivos, sim, provavelmente, de Israel. Então, nesse aspecto, Israel não conseguiu cumprir todos os seus objetivos. Então, aí você pode ter narrativas para ambos os lados. Mas a verdade é que cerca de 30 pessoas muito importantes, do exército, da política iraniana foram mortos e uma dezena também dos principais cientistas do programa nuclear também foram mortos. Agora eu lhe digo, quem é o próximo cientista que vai querer assumir um projeto desse? Vai ser difícil até achar gente, viu? Praticamente todos os importantes que trabalhavam no processo foram mortos. Aí muito se pergunta, por que os Estados Unidos não quis derrubar essa ditadura? Galera, historicamente, na região do Oriente Médio, todas as ditaduras foram derrubadas, geraram um vazio de poder que culminou em guerra civil e também no surgimento de vários grupos terroristas, como é o caso mesmo do Estado Islâmico. Provavelmente por isso que os Estados Unidos não quis derrubar esse regime. Se quisesse derrubar, tinham derrubado. Lembrando que hoje a população jovem do Irã não é mais adepta do regime. Eles não querem. A população mais velha, talvez sim, com mais preceitos religiosos, mas a população mais jovem clama por liberdade e são constantemente massacrados pelo regime. Uma coisa que vale ressaltar, essa guerra não culminou em um tratado de paz e apenas um cessar-fogo. Não temos dúvida que ela vai continuar. Novos ataques vão acontecer. A gente não pode precisar se amanhã, se daqui a uma semana ou daqui a um ano. Mas essa guerra não acabou. Agora deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, algo que a gente possa esclarecer melhor. E no mais, muito obrigado a atenção de todos vocês.